Olá, bem, continuando então sobre nossa aula sobre a situação do mundo após a Primeira Guerra Mundial, sobre governos autoritários e totalitários, nós vamos ver o autoritarismo na Península Ibérica. A Península Ibérica é a região onde fica Espanha e Portugal, certo? Então, assim, na Europa e em outras partes do mundo, o fascismo e o nazismo serviram de inspiração para movimentos políticos de extrema direita e para regimes autoritários, né, que refletiam cada caso a radicalização política. Tá? Então, assim como serviram nesse período, como ainda hoje, como falei no início. Ainda hoje, infelizmente, em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, continua ainda alguns pensamentos fascistas e nazistas, algumas correntes, algumas pessoas que defendem ainda o fascismo e o nazismo, que vão às ruas, que fazem passeatas, isso em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Pessoas de extrema direita, pessoas extremistas, pessoas que têm um certo preconceito, um grande preconceito, um certo preconceito racial, então, que apoiam essas ideias. Tá? Ainda tem muitas pessoas no mundo que defendem a questão do fascismo e do nazismo, do extremismo, né? Como o fechamento de instituições. Tá? Infelizmente, ainda tem várias pessoas aí desse tipo. Bem, entre a década de 20 e 30, regimes autoritários foram implantados em Portugal e Espanha, como eu falei, e só chegaram ao fim em meados dos anos 70. Tá? Então vamos ver aí cada caso. Salazarismo em Portugal. Bem, Portugal, como nós sabemos, faz parte da história do Brasil, não é? É um reino, foi um grande império, e aí o reino português, a monarquia portuguesa, não é? Vai cair lá em 1910, então lá vai ser proclamado a República, tá, de Portugal, depois do Brasil, né? O Brasil em 1889, aqui em Portugal em 1910. No entanto, o governo republicano ele não conseguiu solucionar os sérios problemas socioeconômicos, então havia desemprego, não é? Havia pessoas com renda baixa, havia pessoas fazendo manifestações, tá? Então uma situação bastante difícil, não é? Para o governo. E com isso surgem os políticos oportunistas. Toda vez que um país não é, está tendo um caos, está tendo problemas, surgem alguns políticos ali oportunistas. Então isso contribuiu para o golpe militar de 1926, que encerrou a experiência republicana. Então, republicana parlamentarista no país. Então, lá de 1910, então só 16 anos aí, tá? Encerrou a experiência republicana, não deu certo. Então veio logo um golpe de Estado, que vai ficar conhecido como salazarismo em Portugal. Tá? De início, lá em 1926, quem vai dar esse golpe de Estado vai ser o general Antônio Carmona. Tá? E o general Antônio Carmona vai nomear, né? Então após dar o golpe de Estado, ele foi nomeado presidente da República e algum tempo depois ele vai indicar Antônio de Oliveira Salazar para o Ministério das Finanças. Tá? Então durante o governo de Carmona, então vai ter ainda uma certa estabilidade ali, uma democracia disfarçada, né, no governo. Após Salazar assumiu o poder, então aí se instaura mesmo uma ditadura. Salazarismo em Portugal. Inspirados no modelo fascista da Itália, Salazar adotou uma política econômica rigorosa que equilibrou as contas do país e garantiu a ascensão ao cargo de chefe do governo em 1932. Então, quando ele ainda era ministro da Economia, ele já vai estabelecer um controle e aí ele vai chegar ao chefe do Estado em 32, vai substituir Carmona, certo? E vai estabelecer a partir dali a denominação de Estado Novo, vai chamar uma nova fase do país de Estado Novo. E essa ditadura em Portugal, do Estado Novo, também conhecida como salazarismo, vai ser uma das mais longas do século, não é, do século XX. Vai chegar ao fim somente em 1974. Não é, só não vai ser mais longa do que da Espanha, mas uma das mais longas, uma vez que ela iniciou até primeiro do que a da Espanha, certo? Com a deposição, não é, de Salazar, Marcelo Caetano, que vai já estar, não é, no poder, a deposição do sucessor de Salazar. Então Salazar vai ficar no poder durante muitos anos, depois Marcelo Caetano vai substituir ele e aí vai ser derrubado lá em 1974 por um movimento militar que vai ficar conhecido como Revolução dos Cravos, que é um assunto que nós vamos ver mais lá para frente quando nós estivermos trabalhando sobre a Guerra Fria, não é, que a Guerra Fria vai influenciar aqui na derrubada do
salazarismo em Portugal, derrubada do Estado Novo, da ditadura em Portugal, não é nessa revolução conhecida como Revolução dos Cravos. Bem, e na Espanha? Na Espanha, a ditadura da Espanha vai ficar conhecida como franquismo, tá? Devido ao seu comandante, general Francisco Franco, que vai estar no poder. Tá? Então, a República da Espanha foi proclamada em 1931. Tá? Proclamada, aliás, a República Espanhola, e enfrentou uma série de perturbações políticas. Por quê? Porque os que estavam no poder antes, os monarcas, queriam voltar ao poder. Não é? E pessoas que tinham privilégios queriam voltar a ter os seus privilégios. Tá? Então, em seus primeiros anos, conservadores e socialistas se revezaram ali no poder, tá? E nas eleições de 1936, foram vencidas pela Frente Popular. Então, uma coligação, uma união de partido formada por quem? Por socialistas, republicanos e comunistas. Então, isso não vai ser bem visto pelas pessoas tradicionais ali da Espanha, tá? Resultado das alianças de trabalhadores, então, que formam a Frente Popular e vão vencer as eleições. Tá? Essa vitória provocou o quê? Uma reação violenta dos grupos de direita contra o governo eleito. Então, vão começar a se unir o grupo de direita para derrubar ali o governo eleito. Então, desde 1936, um grupo de generais simpatizantes do fascismo, liderado pelo general Francisco Franco, vão tentar dar um golpe de Estado e derrubar o governo ali eleito. Tá? Os golpistas vão ter o apoio, como eu falei, do grupo conservador, dos monarquistas, dos fascistas da Falange, que era uma facção política conservadora, não é assim parecido com os camisas negras lá da Itália. Tá? E o outro lado, milícias improvisadas de trabalhadores, é que apoiava o governo popular, que apoiava o governo democrático. Tá? No entanto, não tinha forças como os opositores. Os opositores eles tinham mais força do que os que estavam no governo. E vai iniciar, assim, em 1936, uma guerra civil, que vai se estender por 3 anos, de 1936 até 1939, uma guerra civil na Espanha. Os governistas, tá, os republicanos, contra os fascistas, não é, que queriam estar no governo. Tá? Então a Espanha dividiu-se em 2 campos militares. De um lado estavam as milícias de trabalhadores, dirigidas por comunistas, socialistas, anarquistas e setores do exército leais ao governo eleito, o governo republicano. E do outro lado estavam os milicianos monarquistas e fascistas e militares golpistas que controlavam a maioria do exército, apoiados por latifundiários, por empresários e pela Igreja Católica, não é? Que apoiava esse lado, apoiava também os fascistas. Assim como a Igreja apoiou os fascistas lá na Itália, estava apoiando os fascistas aqui na Espanha. Bem, o bloco republicano tinha o apoio da União Soviética, certo? E das brigadas internacionais, que eram organizadas por voluntários de vários países. Apoiavam o bloco republicano, então mandavam armas, mandavam munições. Tá? No entanto, o bloco de oposição, que ficou conhecido como bloco dos golpistas, que se autodenominavam nacionalistas, eram apoiados por quem? Por 3 ditadores aqui, não é? Salazar, Hitler e Mussolini. Então dá de perceber, não é, que a oposição estava bem mais forte, os fascistas estavam bem mais fortes do que os republicanos. Tá? E para dar mais forças ainda para o lado dos fascistas, o que Hitler vai fazer em 1937, em abril de 1937, a Força Aérea Alemã, a mando de Hitler, vai bombardear a cidade de Guernica, com o objetivo de testar a eficiência de seus equipamentos. Hitler não estava ligando para quantas pessoas eles iriam bombardear ali, iria matar ali. Ele estava fazendo um teste porque ele sabia que com pouco tempo iria ocorrer uma guerra maior. Então, ali a guerra civil espanhola, aonde Hitler mandou a sua força aérea, foi só um ensaio, não é, para a Segunda Guerra Mundial, que iniciou em 1939. Então ele foi fazer um teste ali da sua força aérea, não é, a sua força aérea alemã. Então, com o objetivo de testar a eficiência de seus equipamentos e apoiar os fascistas na guerra, não é? Então Hitler enviou. O conflito chegou ao fim em março de 1939. Quem venceu? Já tudo indicava que iria vencer os fascistas, que tinham um apoio maior, apoio de Salazar, apoio de Hitler, apoio de Mussolini. Tá? Então a vitória foi dos nacionalistas, não é? Foi dos fascistas, comandado pelo general Francisco Franco. E aí instaurou-se na Espanha, a partir de então, a ditadura que ficou conhecida como franquismo, não é? Nos moldes do
fascismo italiano, tá? Do fascismo italiano, do fascismo português, tá? Então ocorreu também o fascismo na Espanha, comandado aí pelo general Francisco Franco, e aí o franquismo na Espanha vai durar até 1975, também lá na Guerra Fria que ele vai, período da Guerra Fria que ele vai cair. Bem, então encerramos aqui o nosso assunto sobre soluções democráticas, como nós vimos o New Deal lá no início, e soluções totalitárias aí que surgiram tudo aí após a Primeira Guerra Mundial. Então dá de nós refletirmos sobre o que é democracia, onde nós vivemos, não é? Fascismo, nazismo, governos autoritários, totalitários, tá? Para nós compreendermos bem, tá? E termos sempre um bom pensamento, tá? Sobre a democracia, que é com certeza o melhor sistema, não é? Para nós estarmos onde nós podemos expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias, podemos discordar, tá? Então devemos viver em democracia, jamais pensarmos, devemos combater as ideias que surgem, ideias fascistas, movimentos fascistas, nós não nos juntarmos com esse movimento, tá? Sermos sempre democratas e querermos sempre o nosso desenvolvimento, o nosso progresso com democracia, com liberdade, tá? Então agradeço aí a atenção de todos vocês, tchau, até a próxima aula, um abraço a todos.